Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma teoria do Michael Jackson está vivo. Entre outras teorias, eu perguntei lá no meu Instagram quem que acreditava nessas teorias e a grande maioria respondeu que acreditava. Então eu vou trazer toda semana uma nova teoria e se vocês quiserem que eu traga alguma é só deixar nos comentários. Então vamos lá. Eu acho que a grande maioria conhece o cantor Michael Jackson. Eu não sei se essa geração nova conhece, mas já deve ter ouvido falar. E já deve ter ouvido algum comentário sobre as teorias dele. Mas para quem não conhece, eu vou fazer uma breve introdução explicando quem ele foi. Michael Jackson é conhecido como o rei do pop. Ele nasceu em 29 de agosto de 1958. Ele foi cantor, compositor e dançarino. O Michael ele começou a sua carreira com 5 anos no Jackson 5. E em 1971, ele começou a sua carreira solo, onde ele fez sucesso com algumas músicas, como Thriller, Billie Jean, Beat It. E ele também popularizou um passo de dança chamado Moonwalker. O Michael, ele fez algumas cirurgias que mudou um pouco a sua aparência. E a cor dele modificou por causa da doença vitiligo. Em 1988, o Michael construiu na sua propriedade um parque de diversões lá na Califórnia chamado Neverland. Essa homenagem, o nome desse parque foi em homenagem a uma história da Disney chamada Peter Pan. Em 1994, o Michael casou com a filha do Elvis Presley, a Lisa Presley. Porém, 2 anos depois eles se separaram. Já em 1996, o Michael se casou com a Debbie, que era uma enfermeira. Com ela, ele teve os seus 2 primeiros filhos. Depois eles também se separaram e a guarda das crianças ficou com o Michael. E o seu terceiro filho foi fruto de uma inseminação artificial com uma mãe anônima. A morte do Michael ocorreu no dia 25 de junho de 2009. Ele sofreu uma parada cardíaca na sua casa em Los Angeles. Ele foi levado às pressas para o hospital em coma profundo, mas já não teve como reverter o estado dele e foi declarado o óbito. A morte dele foi atribuída a uma overdose de fármacos que ele tinha tomado na noite anterior para dormir, que foi administrada no Michael pelo médico dele, Conrad Murray. Espero que eu tenha pronunciado certo. O último remédio administrado em Michael pelo doutor foi o Propofol. E 10 minutos depois ele já teve a parada cardiorrespiratória. O médico do Michael chegou a ser condenado por assassinato involuntário em 2011. Ele cumpriu a pena por 4 anos e foi liberado por bom comportamento e por excesso de pessoas na prisão lá na Califórnia. Já o funeral do Michael ocorreu no dia 7 de julho de 2009. Primeiro houve um velório com a família e amigos, algo íntimo, e depois foi levado o corpo dele para um ato público onde tinham mais de 17.500 pessoas. Tinham mais de 2 bilhões de pessoas assistindo porque foi transmitido ao vivo de todas as emissoras do mundo. Agora nós vamos para as teorias que foram criadas depois dessa morte dele. Essa teoria de que ele continua vivo foi criada logo depois que ele faleceu. Alguns fãs do cantor disseram que viu ele em alguns lugares diferentes da cidade. Porém, nenhuma informação foi confirmada. Circula alguns vídeos na internet, mas não dá para afirmar que é ele. Em 2017, o Steve, que foi stylist do Michael por muitos anos, declarou no seu Twitter o seguinte comentário:
Em alguns meses, no máximo no final do ano, vocês vão receber algumas notícias. Nem mesmo a família sabe, mas eu sei. Ele escreveu. Já em 2018, o Steve ele compartilhou no seu Instagram uma foto de um homem vestido com calças pretas e meias brancas. Eram as mesmas características do rei do pop. E nessa foto estava escrito: em um estúdio, em algum lugar do mundo, um lugar secreto, ele vai voltar em breve. Alguns artistas, como Ted Riley e Akon, acreditam nessa teoria que o astro ainda está vivo e escondido em algum lugar. E em 2016, muitos internautas disseram que viram o Michael num vídeo da Paris. Paris é a filha dele do primeiro casamento. Mas afinal de tudo, por que o Michael forjaria a própria morte? Ele teria forjado a própria morte porque ele tinha dívidas milionárias. Quando ele morreu em 2009, as dívidas dele já estavam em 500 milhões de dólares. Desde a morte dele, ele já faturou mais de 300 milhões de dólares. Uma pessoa nas redes sociais mostrou o passaporte do Michael Jackson, onde o nome dele consta como Michael Joy Jackson. Já na certidão de óbito do Michael, consta como Michael Joseph Jackson. Os fãs no Twitter ficaram enlouquecidos com essa informação, foram atrás da irmã do Michael, a LaToya Jackson, e ela fez um Twitter confirmando que o nome do Michael era Michael Joy Jackson, mas poucos minutos depois ela apagou esse Twitter. Uma outra teoria diz que o Michael está congelado, esperando por uma cura do que ele tenha para ser ressuscitado. Já não bastasse ele estar morto ou estar congelado, existe uma outra teoria que um cantor famoso é um filho perdido dele. Eu tô falando do Bruno Mars. Então, segundo a teoria, ele tinha tido um filho mais velho e ele canta sobre esse filho na música Billie Jean. Eu vou deixar um pedaço aqui da música para vocês verem. Diz assim: Billie Jean não é minha amante, é só uma garota que diz que eu sou o cara. Mas o garoto não é meu filho. Ele diz que eu sou o cara, mas o garoto não é meu filho. Ela é de 1982. O Bruno Mars só nasceu em 1985. O Michael Jackson, o Joy Jackson, ele falou em uma entrevista que o Michael tinha sim um filho, um quarto filho, e que esse quarto filho era um dançarino e artista fantástico. Um outro motivo que aponta que o Michael é pai do Bruno é porque o nome do Bruno Mars é Peter Jenny Hernandez. O Michael, ele gostava muito de Peter Pan. Um outro motivo para criarem essa teoria é porque o Bruno postou uma foto onde o pai dele, que é o Pete Hernandez, conhece o Michael Jackson. Então, as pessoas criaram essa teoria. O Michael, ele disse em uma entrevista que ele tinha, sim, um quarto filho, mas que ele ia preservar tanto a identidade do filho quanto a identidade da mãe. E o que os fãs dizem é que esse quarto filho esteve, sim, no velório do Michael Jackson. Essas foram as teorias de hoje sobre o Michael Jackson. Você conhece mais alguma teoria sobre o Michael? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou trazer mais teorias. Se vocês quiserem alguma, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!